Apostólica. Ligue no 999370525. Rua de Honório, próxima Rua de Campina. Carecos Pizza. Irresistível. Muito bem, vamos ouvir aí a mensagem da Palavra de Deus com a pastora Elisângela. Graça e paz, pastora Elisângela. Fique à vontade para pregar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus. Eu desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos felizes por mais esta oportunidade que Deus tem nos concedido para levarmos a mensagem da palavra de Deus, né? Que Deus continue abençoando todos os ouvintes do programa A Voz Apostólica, né? Quero dizer que para nós é um motivo de felicidade ter você como nosso ouvinte, né? Muitas pessoas que têm acompanhado o programa A Voz Apostólica, só temos a agradecer a Deus pela sua vida, né? Também queremos mandar aqui uma saudação especial para todos os irmãos da IAPF, e também para o nosso querido amigo Zezinho, né, ali da Vila Popular, que sempre está na escuta do programa, né? Que o Senhor continue abençoando a vida do seu Zezinho, todos os amados irmãos, né, ouvintes do programa A Voz Apostólica, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mas nós queremos dar continuidade a esse assunto, assim como o pastor Edivan falou aqui, quinta-feira passada, nós iniciamos um estudo bíblico a respeito dos usos e costumes à luz da Bíblia, né? E hoje nós queremos dar continuidade. Com certeza não será possível nós terminarmos, porque nós queremos que as pessoas ouçam a palavra de Deus claramente. Não temos pressa para terminarmos, não, porque o importante é que as pessoas venham absorver alguma coisa a respeito da palavra de Deus, né? Mas nós vamos aqui recapitular rapidamente o que falamos quinta passada. Vamos passar rapidamente aqui o início, né? O tema, como eu falei, são os usos e costumes à luz da Bíblia, o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto, né? E o texto bíblico que nós iremos usar como base nesta noite está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 21. Nós estamos lendo, vamos ler na Almeida, Revista e Corrigida, e também na NVT, que é a nova versão transformadora, né? Nós vamos ler nessas duas traduções. Eu, particularmente, eu gosto mais da NVT, porque a sua tradução é mais original, né? Então, vamos aqui. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 21, diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Na NVT diz o seguinte: mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom, né? Nós vemos aqui, vamos ler rapidamente a introdução, para que as pessoas que não ouviram quinta-feira passada possam ver o que nós estamos falando hoje, né? O presente estudo que nós estamos trazendo aqui tem um único objetivo, de analisar brevemente algumas regras de comportamento estabelecidas pelas igrejas evangélicas brasileiras, né? Os tais usos e costumes, né? Eu creio que na próxima semana nós vamos estar aqui diferenciando usos e costumes de doutrina. Que às vezes as pessoas dizem: não, lá na minha igreja tem doutrina, tem muito ensinamento. A doutrina lá é rígida, porque as mulheres não podem usar, não podem cortar cabelo, não podem pintar o cabelo. As mulheres lá, na minha igreja, que ela tem uma doutrina muito rígida, ela não pode usar maquiagem, brinco, adereços, essas coisas que as mulheres mundanas usam, né? Até falar assim,
né? Então as pessoas sempre dizem que a igreja delas tem doutrina. E na próxima semana nós iremos fazer a diferenciação aqui para os nossos amados ouvintes e irmãos, tá certo? Como eu disse quinta-feira passada, não é precisamente, obrigatoriamente, você concordar com a minha opinião, mas a minha opinião aqui, ela não vale de nada. O que vale aqui é a palavra de Deus. Porque aonde nós lemos os textos da palavra de Deus, você pode pegar uma caneta, anotar as referências bíblicas, né? E assim estar lendo e pedindo que o Espírito Santo ilumine a sua mente para que você possa entender realmente o que as Escrituras dizem. Tá certo? Boa noite, Josiméria, a paz do Senhor. Também a nossa irmã Nasa, lá de João Pessoa, nosso irmão José Bonifácio, né? A paz do Senhor, que o Senhor continue abençoando todos os nossos amados irmãos e ouvintes. Então, a introdução diz que o nosso objetivo é analisar brevemente algumas regras de comportamento estabelecidas por igrejas evangélicas brasileiras. Os tais usos e costumes são muitas vezes postos de modo abrupto, ou seja, de modo repentino, sem explicação bíblica, mesmo sabendo-se que o embasamento bíblico é indispensável à conduta cristã. Então, assim como o apóstolo Paulo, ele falou em 1 de Tessalonicenses 5:21, dizendo que nós devemos colocar à prova tudo o que é dito e que fiquem com o que é bom, ou na outra versão de julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, nós temos que analisar as Escrituras. Por isso que o tema dessa mensagem é os usos e costumes à luz da Bíblia. Nós temos que analisar o que a palavra de Deus diz sobre isso. Eu não posso pegar, ouvir alguém escutando, eu posso escutar alguém falando alguma coisa e naquilo que eu escutar alguém ensinando ou falando, eu basear a minha vida. Mas qual o meu papel? É analisar as Escrituras. Muito bem, está conosco o pessoal de Lacrados, né? Nosso querido pastor Arlênio Andrade, Deus abençoe, vai aqui um abraço com a graça e a paz do Senhor para o nosso querido pastor Arlênio, né? Lá de Belo Horizonte, na escuta do programa Voz Apostólica. Que o Senhor abençoe todos os amados irmãos e ouvintes, né, do nosso programa. Então nós vemos aqui que nós devemos ter embasamento bíblico para podermos dizer as coisas. Então nós vamos ver aqui em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, diz o seguinte: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Olha aqui. Qual é o objetivo das Sagradas Escrituras? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o seu objetivo é nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que está em ordem em nossa vida e o que está em desordem. Quando nós lemos as Escrituras, nós podemos observar na palavra de Deus coisas que muitas vezes na nossa vida está errada. A palavra de Deus, ela vai apontar para o nosso erro. E ela também vai nos dizer quando nós estamos corretos. Então, qual o objetivo da Igreja do Senhor? Analisar as Escrituras. E aqui, como eu disse quinta-feira, eu faço um apelo. Que as pessoas que estão me ouvindo façam anotações das referências bíblicas e que também
medite ou acompanhe. Se você está com a Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, não tenha medo de usá-la, mas abra a palavra de Deus e comece a ler. E aí você vai julgar o que está correto. Você vai ver se realmente o que nós estamos falando aqui se está de acordo com as Escrituras. Entretanto, a conduta do fiel muitas vezes é regulada pelos usos e costumes estabelecidos pela tradição denominacional e não pela Bíblia. As pessoas muitas vezes se deixam levar pela tradição. E nós vemos que o problema da tradição é um problema muito antigo. Nós vemos que os fariseus e escribas, eles tinham esse probleminha deles, a tradição. E hoje em dia não é diferente. Quantas pessoas têm guiado a sua vida pela tradição denominacional? Tem guiado a sua vida pelo que ouve as pessoas falarem sem analisar as Escrituras. E isso é um erro para a nossa caminhada. Isso é um erro para a nossa vida espiritual. Apenas guiar a nossa vida pela tradição religiosa, pela tradição denominacional. Então vamos ver aqui. Entretanto, a conduta do fiel muitas vezes é regulada pelos usos e costumes estabelecidos pela tradição denominacional e não pela Bíblia, visto que esta análise objetiva a ser clara, precisa e concisa. Abandonar-se-á apenas a controvérsia em torno do uso de joias e da submissão aos pastores das igrejas. Peço-vos que não tenham medo de abrir as Escrituras mais uma vez. Não rejeitem e nem aceitem o que será apresentado sem conferir na Bíblia as referências citadas. Com a Bíblia fechada, abraçar uma ideia é cegueira, né? Temos essa frase aqui no estudo. Com a Bíblia fechada, abraçar uma ideia de alguém é cegueira. Rejeitá-la é orgulho. A ordem bíblica é observar tudo e reter o que é bom. No primeiro ponto da mensagem que iniciamos quinta-feira, essa mesma mensagem, nós falamos dos usos de joias nas Escrituras. O que é que a palavra de Deus diz a esse respeito? Nós analisamos, começamos pelo Novo Testamento. E nós dissemos aqui quinta-feira passada que nós iríamos usar os textos que as pessoas dizem, não, esse texto, ele proíbe que a mulher cristã, ela use maquiagem, ela use joias, esse texto está proibindo. Então, nós vamos usar esses textos que as pessoas dizem que proíbem e vamos estar aqui refutando esse pensamento, né? Então nós vemos aqui, vamos usar o próprio texto que as pessoas dizem que proíbe e vamos explicar esses textos para que você venha entender. Um dos primeiros textos usado para a proibição de joias é a de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3 e versículo de número 3, que diz o seguinte: não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Quando eu pego um texto bíblico, apenas um versículo, e eu quero usar esse versículo para aplicar ensinamentos, para trazer ideias a outras pessoas, sem ler o contexto bíblico ou o que vem depois daquele versículo, eu caio em erro. Por quê? Porque eu estou usando um versículo isolado para aplicar um ensinamento a alguém e não estou analisando o que vem antes daquele versículo. Nós temos que ler o contexto. Isso qualquer pessoa sabe que nós temos que ler, principalmente os irmãos que estudam as Escrituras sabem que nós devemos ler o contexto daquele versículo que nós queremos aplicá-lo. Então nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, anteriormente, ele explica a causa dele chegar nesse versículo de número 3. Olhando com mais atenção, vemos que a ênfase do apóstolo é na prioridade dos valores espirituais.
a submissão da mulher. Nós vemos isso em 1 de Pedro 3, versículo 1 e 2. Nós estamos lendo os 2 versículos antes do versículo de número 3, que diz: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma. Mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Olha bem o que o texto diz antes. Nós vemos aqui que não há proibição nenhuma a esse respeito. Nós vemos aqui que o apóstolo Pedro está fazendo um alerta àquelas irmãs e diz que elas devem ganhar o seu esposo com o seu testemunho. Olha que coisa maravilhosa. O esposo deve ser conquistado por sua... Temos isso aqui. Então nós vemos o seguinte: ele não está proibindo as joias, mas dizendo que deve ser notado a beleza interior. No versículo de número 4. Em vez disso, vista-se com a beleza que vem de dentro, que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Nós explicamos com todo cuidado esses textos quinta-feira passada. Estamos apenas recapitulando. É como se hoje disséssemos a uma noiva bem vestida que a sua pureza e beleza esteja no seu coração, e não na brancura e ardor dos seus vestidos. Isso não significa que ela não deve vestir-se de noiva. O curioso é que o texto também fala de frisado de cabelo e vestimentas belas. Por que será que aqueles que proíbem as joias não proíbem de pentear os cabelos ou de usarem roupas bonitas? Nós falamos aqui sobre isso. Nós vemos que esse texto que o apóstolo Pedro estava dizendo, que a mulher cristã, ela não deve... aqui nós vemos que é como uma noiva bem vestida. A gente não pode dizer uma noiva bem vestida que ela não se apareça. Olha como é interessante. E ele está dizendo que a mulher cristã deve ter conduta, deve ter caráter, ela deve ser submissa ao seu marido. E aquele marido que não é crente, ele vai ser tocado através da palavra de Deus pelo seu testemunho. Ele será conquistado por sua conduta sem palavra alguma, é o que diz o texto, né? Então nós vamos continuando aqui rapidamente, porque o tempo já se avança. Nós estamos apenas lendo, tá certo? Porque nós explicamos quinta-feira passada. Então, como se hoje disséssemos a uma noiva bem vestida que a sua pureza e beleza esteja no seu coração. É isso que ele quis dizer, que a pureza e a beleza de uma mulher deve estar no seu coração. E aí nós vemos em 1 de Timóteo, capítulo 2 e 9, olha o que diz: da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usam roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumar o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo não está proibindo. Ele está dizendo que elas não devem chamar a atenção pela sua aparência, que elas não devem usarem roupas indecentes. Nós somos contra uma mulher cristã, uma mulher cristã. Ela não deve se vestir com indecência. Nós vemos que a mulher cristã, ela não vai estar andando de short curtíssimo. Não. Mas uma mulher, ela está bem vestida de calça comprida. Uma mulher, ela está bem vestida com um short bem composto. Então a palavra de Deus não proíbe essas coisas. Como é que eu pego um versículo que ele está apenas dizendo: da mesma forma quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas. É isso que a mulher cristã deve vestir: roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumar o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Com certeza uma mulher de calça comprida, composta, ela não vai estar... vale muito mais do que usar uma saia
justa, marcando o seu corpo e curtíssima. É isso que nós vemos hoje. Como é que uma pessoa usa umas saias justas demais que marcam o seu corpo, curta, andam de moto, aqui eu já falei, andam de moto com uma saia daquele jeito, isso se torna uma indecência. E muitas vezes até nas igrejas nós vemos isso, as pessoas, as irmãs vão para a igreja com a saia curta, acima do joelho, justa demais, que ali quando vai se sentar na cadeira, na poltrona da igreja, tem que colocar a Bíblia ali na frente para não aparecer as peças íntimas. Isso é muito feio. Isso é uma hipocrisia. E por que também não se proíbe? Interessante, as mulheres podem pintar o cabelo, podem esconder os cabelos brancos que saem na sua cabeça, mas elas não podem usar um brinco, elas não podem usar uma maquiagem, porque para essas pessoas é pecado. Não se pode usar uma calça comprida, que é pecado. Nós vemos isso, uma hipocrisia muito grande. Como é que a pessoa pinta o cabelo e não pode pintar a cara, não pode pintar o rosto? E aí nós vemos mais hipocrisia ainda. Durante o dia nós só vemos as irmãs usando calça na rua, calça comprida. E aí à noite, porque é a hora do culto, não pode usar a calça na igreja. À noite, porque é a hora do culto, ela não pode subir lá no altar ou no púlpito, seja como você queira dizer, não pode subir no púlpito porque ela está de calça comprida. Mas durante o dia ela usa e à noite não pode usar. Isso é uma hipocrisia, irmãos. Nós temos que ser verdadeiros. O povo de Deus é um povo que deve andar na verdade. Ou se você usa calça comprida durante o dia, o que tem a ver que você vai para a igreja de calça comprida? Quer dizer que de dia eu sou uma pessoa, à noite eu sou outra. Isso é hipocrisia. Não estou aqui julgando as amadas irmãs que usem saias, não. Fica a seu critério. Se você se acha que está vestida decentemente de saia, que Deus lhe abençoe. Mas se você acha também que está bem vestida de calça comprida, que Deus lhe abençoe, minha querida. Nós estamos só falando aqui que tem muitas coisas que as pessoas dizem que os usos e costumes vai levar para o céu. E isso não leva para o céu. Continuando. A interpretação é semelhante ao texto já comentado. Paulo não diz que é pecado o uso de joias, em lugar nenhum. Vestes bonitas e cabelo arrumado não é pecado e nem há proibição. O apóstolo Paulo não proíbe. Esses textos não é proibição. Ele diz que deve haver modéstias e boas obras. Olha a diferença da interpretação errada. Não, a Bíblia proíbe que se use maquiagem. A Bíblia proíbe que a mulher use brinco, adereço, joias, que arrume o cabelo, que pinte o cabelo. Isso tudo é pecado. Querem aplicar coisas que não está na Bíblia. Mas nós vemos o objetivo. Irmão, só é ler o contexto do texto. Só é ler o contexto do versículo que se está aplicando. E aí nós vemos que o objetivo do apóstolo Paulo é dizer que as mulheres cristãs deveriam se arrumarem com modéstias e com boas obras, que é o objetivo desse texto. Isso é que deveria ser notado pelos irmãos. Onde é que Paulo ou Pedro dizem que usar joias é pecado? Em nenhum lugar da Bíblia. Tenhamos cuidado, pois Satanás também tentou distorcer as Escrituras para sujeitar o próprio Jesus. Em Mateus 4, de 1 a 11, onde fala esse texto bíblico muito conhecido da tentação de Cristo. O diabo, ele usou texto bíblico. O diabo usou o texto bíblico para querer tirar o foco de Jesus. Muito bem, né? O pastor Verônico Paz está dizendo, o texto de Paulo e Pedro fala de prioridade e moderação, não de proibição. Muito bem, meu querido, dessa maneira, não proíbe. Mas diz que a mulher deve ser notada pelas suas boas obras,
pelo seu caráter, pela sua conduta, que quando o marido que não é crente, que ele vai olhar para a sua esposa, que Deus a chamou, a escolheu e vai dizer, olha, minha esposa mudou. Ela não é a mesma mulher. Ela não é a mesma mulher, ela mudou. Não mudar de aparência. Ah, porque a mulher antes que não era crente, ela usava calça e agora está na igreja, só pode usar a saia. Minha mulher mudou, agora ela é crente porque ela usa uma saia. Não é isso. Ele está dizendo pelas boas obras, o testemunho da mulher dentro de casa. Que o marido não crente, ele vai olhar para ele e dizer, minha mulher agora é outra pessoa. Aquela mulher que vivia me xingando. Aquela mulher que discutia comigo por qualquer motivo. Aquela mulher que vivia nas portas, fofocando, falando da vida dos outros. Ele vai observar aquela sua esposa e vai dizer, houve uma mudança no caráter dela. E eu acho interessante que as pessoas hoje em dia pregam a respeito dos usos e costumes e as pessoas, por medo, começam a usar as roupas que as pessoas dizem. Começam a apontar, começam a usar, mas só que o seu testemunho, o seu caráter, a sua conduta não muda. O que adianta a pessoa andar com a saia arrastando lá nos pés? O que adianta uma irmã andar toda desfigurada, com os cabelos assanhados, sem arrumar o seu cabelo, sem poder passar uma maquiagem no rosto, que muitas vezes está queimado do sol, não pode cobrir aquelas manchas, por causa de pessoas que dizem que não deve fazer, que ela deve ser proibida, não pode. E aí, aquela pessoa não mudou a sua conduta, não mudou o seu caráter. O que adianta mudar a aparência, mas não mudar o seu caráter? O seu testemunho ser pior do que das pessoas que não são crentes. O que adianta mudar a aparência e o caráter não mudar? Não adianta, minha gente. E aí nós vimos que é tanta hipocrisia que só as mulheres devem se vestir assim. Nós vemos também que, se for a respeito disso, para os homens também. Os homens usam maquiagem. Os homens se vestem, andam todos bonitinhos, cheirosos para a igreja. Cabelinho arrumado deles, colocam gel, fazem cortes. Usam maquiagem, sapatos muito brilhosos. Sapatos de marca boa. E aí, os usos e costumes é só para a mulher. Eu pergunto aos amados irmãos, gravata não é só um adereço, só ali um enfeite? Eu quero saber se não é. Para que serve a gravata, minha gente? Para que serve o paletó? Só para dizer que está de paletó, de terno e de gravata? Isso não é hipocrisia também? O que adianta andar de terno e gravata se não tem testemunho de cristão? Se não mudou a sua conduta? Nós vemos por aí, infelizmente, que as pessoas hoje em dia dizem, não, eu sou crente de tal denominação, na minha igreja tem ordem, na minha igreja tem doutrina, e na próxima semana aqui, nós iremos falar a respeito disso. Qual a diferença de usos e costumes e doutrina? Há diferença. Não adianta mudar a aparência se não mudar o caráter. O que adianta andar com a saia lá embaixo? O que adianta eu me vestir com a roupa, um vestido muito comprido, que ninguém vê nem a ponta dos meus dedos? De mangas compridas, mas se a minha língua é ferina, eu não me converti de verdade. Se eu sou uma pessoa que não tenho testemunho aonde passo, é pior, irmãos. Então, continuando aqui, nós vamos agora para a parte 2 do estudo que nós estamos dando. Nós vamos agora ver as joias no Antigo Testamento e a maquiagem. Deixa eu ver aqui o comentário do pastor Veronilton, que ele está dizendo aqui, minha esposa estava dando aula de calça comprida em uma escola de Monteiro. E uma aluna disse que percebeu que ela era crente, por suas palavras e atitudes transmitiam paz. Olha aí que testemunho lindo, maravilhoso. Que testemunho maravilhoso. Isso é verdade, pastor. Então nós vamos aqui.
no segundo ponto, as joias no Antigo Testamento. Meu tempo já está indo embora, mas nem que seja mais outro, na próxima semana a gente vai continuar, que eu não quero deixar dúvidas. Nós vemos que a respeito de maquiagem, nós podemos citar um texto bastante usado sobre aquelas pessoas que dizem que a Bíblia proíbe maquiagem. Nós estamos usando aqui textos, preste bem atenção. Estamos usando textos que as pessoas falam que proíbem. Nós não estamos lendo textos aqui que dizem que não proíbem, mas nós estamos lendo texto que, ao ver das pessoas, no pensamento delas, está dizendo que proíbe. E há um texto em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, bem conhecido. As pessoas usam a figura da rainha má incrédula chamada Jezabel para comparar com as irmãs que usam maquiagem, brincos, que arrumam o cabelo. As pessoas são tão erradas de um jeito, são fariseus, podemos dizer assim, que pegam a figura de Jezabel e comparam com uma mulher cristã, só porque ela usa maquiagem, ela usa brinco, usa calça comprida, faz a comparação com uma pessoa má das Escrituras, compara uma irmã que está servindo a Deus, buscando ao Senhor, está na casa de Deus, tem um testemunho, mas por causa da sua maquiagem, do seu brinco e do seu cabelo pintado e da sua calça comprida, eles dizem que ela se parece com Jezabel. E até xingam as irmãs e dizem, olha, fulana, aquilo é uma Jezabel. Será que a Bíblia dá base bíblica para nós igualarmos as irmãs cristãs com Jezabel? Nós vamos estudar aqui o caráter de Jezabel. Quem era essa rainha tão má que a Bíblia fala a respeito dela? O texto que eles usam está em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Olha o que diz. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos. Olha aqui, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Vai a pergunta para você que está me ouvindo. Você líder, você que lê a Bíblia, que gosta de comparar as irmãs com Jezabel, vou fazer uma pergunta para você. Toda mulher cristã, e aqui nós vamos incluir também as não cristãs, toda mulher cristã ou não que usa maquiagem pode ser considerada igual a Jezabel com base em 2 Reis 9:30? Vou abrir uma enquete no nosso Facebook depois para você responder. Mas eu amei essa pergunta. Toda mulher cristã ou não que usa maquiagem pode ser considerada igual a Jezabel com base em 2 Reis 9:30? Não vou responder. Você leia o versículo e veja se pode comparar. Nós vamos aqui falar um pouco quem foi Jezabel, bem rapidinho. Jezabel foi uma princesa fenícia casada com o rei de Israel, Acabe. Jezabel era filha do rei dos Sidônios, Etibaal. Tendo seu casamento com Acabe sido o resultado de uma aliança que tinha como objetivo fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. Sua história é conhecida através do livro de Reis do Antigo Testamento. Jezabel continuou a adorar os deuses fenícios, mas não se limitou a isso, pois combateu o Deus de Israel. Olha aqui os erros de Jezabel. Recorreu ao dinheiro do tesouro público para sustentar os 450 profetas ou sacerdotes do deus Baal e os 400 profetas da deusa Azera, que era a deusa fenícia da fertilidade. No palácio real seria mesmo construído um templo dedicado a Baal. No palácio, olha o que ela iria fazer. Aparentemente o seu próprio marido sentiu-se atraído pelo culto desses deuses.
relegando, ou seja, desprezando o Senhor para segundo plano, os sacerdotes e profetas israelitas foram eliminados ou então tiveram que auxiliar no deserto devido à perseguição promovida pela rainha ou o tanto de erro dessa mulher. A resistência local contra esta política religiosa foi cabeçada pelo profeta Elias. Numa espécie de concurso religioso levado a cabo no Monte Carmelo, Elias derrotou todos os profetas de Baal que morreram, pretendendo desta forma o livro de Reis mostrar como Deus de Israel era a única divindade. Era esse o objetivo do profeta Elias. Quando Jezabel soube disso, ficou furiosa, pretendendo mandar matar Elias, que teve que fugir para Judá. Estou fazendo um breve resumo. Você vai encontrar no primeiro livro de Reis toda essa história. Ela era uma mulher determinada e independente. Ela não obedecia à autoridade do seu marido. Jezabel não olhava a meios para conquistar os seus objetivos. Jezabel não queria saber. Ela queria conquistar os seus objetivos. Não queria saber se ela teria que machucar alguém, se ela teria que matar alguém como ela matou os profetas. Ela não queria saber. Ela queria que tudo que ela quisesse fosse feito e ponto final. Era uma mulher determinada, independente, completamente má. Aí nós vemos aqui, Acabe desejava a vinha de Nabote, contígua ao palácio de Jezrael, mas este recusou-se a vendê-la. E o que foi que ela fez? Sabendo disso, Jezabel envolveu-se na questão, enviando cartas em nome do rei, em nome de Acabe aos chefes de Jezrael. O conteúdo das cartas ordenava a detenção de Nabote por blasfêmia contra Deus e contra o rei e a execução por apedrejamento. Olha o quanto essa mulher, olha a maldade dessa mulher. Estamos fazendo um resumo de suas maldades aqui, para você entender quem era Jezabel. Então eu digo aqui para as amadas irmãs, quando alguém vier se dirigir a você, porque você usa maquiagem e brinco, chamar você de Jezabel, você não aceite. Você vai refutar essa pessoa com base bíblica. Por isso que é bom nós anotarmos os estudos, as referências bíblicas e dizer, olha meu querido irmão, você que se diz irmão, que está me acusando de Jezabel, você sabe quem foi Jezabel? Isso é um erro, você como cristão, se dizer cristão e querer me chamar de Jezabel por causa dos meus brincos e da minha maquiagem. Olha bem, ela fez uma acusação falsa contra Nabote por blasfêmia contra Deus e contra o rei e mandou que executassem a Nabote com apedrejamento sob denúncia de 2 testemunhas falsas. Segundo a lei da época, a propriedade de alguém que tivesse cometido essas ações passaria para o rei. Então ela fez o seu planejamento maléfico, usou 2 testemunhas falsas para acusar Nabote de blasfêmia. E quando alguém era acusada de blasfêmia, as suas propriedades que ele possuísse passaria para o rei. Era isso que ela queria. Tomar um bem de um inocente, um homem que nem sabia do que estava ocorrendo. Então nós vemos aqui, olha o que ela fez. Nabote foi executado e Jezabel presenteou o marido com a vinha. Quando Elias soube desta ação, profetizou que cães devorariam Jezabel no campo de Jezrael. Um comandante chamado Jeú liderou uma revolta contra a família real, na qual matou o filho de Jezabel, Jorão. Quando Jezabel soube da revolta, pintou os olhos,
Olha aí aonde vai dar o texto. Ela pintou os olhos, adornou a cabeça, desafiando Jeú da janela do palácio. Este ordenou aos eunucos da rainha que atirasse da janela. Jezabel morreu, tendo o seu sangue atingido as paredes e os cavalos. Uns cães que por ali passavam devoraram o corpo daquela rainha. Depois de ter feito uma refeição no palácio, Jeú ordenou que Jezabel fosse sepultada, dado que se tratava da filha de um rei. Da filha de um rei. De acordo com o segundo livro de Reis, os servos do palácio apenas encontraram o crânio e os pés e as mãos da rainha. Por causa desta rainha, de nome Jezabel, encontra-se associado na cultura popular a uma mulher sedutora sem escrúpulos. Entretanto, no que se refere no meio cristão, não estamos falando de cultura aqui, mas estamos falando do meio cristão. No meio cristão, este nome tem implicações mais abrangentes do que na cultura popular. Primeiramente, o nome Jezabel no meio pentecostal, não estou aqui acusando os irmãos pentecostais não, que Deus me livre disso, mas primeiramente o nome Jezabel no meio pentecostal ganhou uma conotação de mulher vaidosa, insubmissa, independente e até prostituta. Então eu pergunto aqui, se de acordo com o meio pentecostal, a conotação do nome de Jezabel, ela é conhecida como uma mulher vaidosa, como uma mulher insubmissa, independente, prostituta, que Jezabel era prostituta espiritual, não era fisicamente, meu querido. E aí eles fazem isso, você acha que é correto comparar com uma mulher cristã que está servindo a Deus? Porém, de forma equivocada, associa o uso de maquiagem de forma pejorativa por causa dessa rainha. Irmãos e irmãs preconceituosos e religiosos taxam irmãs que gostam de usar brincos, maquiagens e outros acessórios femininos como Jezabel, dizendo com isso que as tais são ímpias, vaidosas, insubmissas e etc. E etc. Você acha, meu querido irmão, ou irmã também que usa saia e aí quer acusar as outras irmãs que usam calça e maquiagem, você acha que é normal você chamar a sua irmã, que foi comprada pelo sangue de Cristo, que Jesus derramou o seu sangue por ela, que ela foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, você chegar e acusar a sua irmã de ímpia, de vaidosa, de insubmissa e até de prostituta? Você acha que isso é normal? Que isso é um papel de uma irmã cristã? Se você usa a sua saia, fique com a sua saia. Não se preocupe com as irmãs que usam calça comprida. E nós vemos que a hipocrisia é tão grande que eu não posso deixar de falar aqui. Não posso. Não é desabafo, mas estamos no estudo bíblico. Quantas pessoas, porque são de outra denominação, porque usam saias, o cabelo cheio de pontas, cabelo sem pintar, não usa maquiagem. Elas só faltam pisar na outra irmã porque usa calça e maquiagem, não fala, não sauda com a paz do Senhor, porque a irmã não pertence à sua igreja, porque a irmã usa calça comprida, porque a irmã usa maquiagem e brinco, ela está maquiada, então ela não é crente. Quem é você para fazer acusação ao servo alheio? Eu pergunto aqui. Isso é arrogância. Isso é farisaísmo, hipocrisia. Como é que eu julgo uma pessoa pela sua aparência? E aí nós vemos que dizem, está acusando as irmãs de Jezabel.
e diz, não, essa irmã aí é igual a Jezabel, que ela se pinta. É uma Jezabel. Está chamando a sua irmã de ímpia? Está chamando a sua irmã de vaidosa, de insubmissa e de prostituta, porque Jezabel era conhecida dessa maneira? Esse era o caráter de Jezabel? E isso, nós não podemos fazer isso. O que adianta andar com uma saia comprida lá embaixo de terno e gravata se eu não tenho caráter? E de pegar e dizer que as outras irmãs, porque não usam a mesma saia, e até não falar com elas, não saudar com a graça e a paz do Senhor? E que céu é esse? O céu é só para as irmãs que usam saia? O céu foi destinado só para as irmãs que usam paletó e gravata? O céu é só dos pentecostais? Eu pergunto aqui. Se tiver um céu reservado só para os pentecostais, as irmãs que usam saia, e para os irmãos de paletó e gravata, está ruim a situação. Então a salvação não é mais pela graça, mediante a fé. A salvação agora é pela saia que eu uso. Eu sou salvo porque eu uso saia, porque eu uso coque. É por isso que eu não pinto meu cabelo, não corto, eu sou salvo por causa disso. Me perdoe os amados irmãos que estão ouvindo de outra denominação. Não estou acusando denominação de ninguém. Só estamos estudando a Bíblia. E eu digo aqui e desafio qualquer um com versículos bíblicos. Você vai ter que trazer versículos bíblicos, contextos bíblicos para dizer que eu estou errada. Eu não, a palavra de Deus. Tá certo? Na próxima semana nós vamos continuar. Todavia, é imprescindível dizer que o fato da reprovação dessa mulher não era o uso de maquiagens. Deus reprovou Jezabel, não foi porque ela pintou os olhos, não foi porque ela usou maquiagem, os outros acessórios femininos, e sim a sua influência religiosa. E isso está acontecendo hoje. Há mulheres que não se maqueiam, que não usam calça, mas o seu caráter é um lixo, é uma podridão. Os incrédulos já conhecem. Ai, irmã fulana, aquilo é crente. Aquilo só vive de porta em porta falando da vida dos outros. Aquela ali, ela compra e não paga. O seu testemunho é um lixo. O que adianta usar saia, paletó e gravata, falar e o fogo descer, e se não tiver testemunho? Não adianta de nada. Então, nós vemos que isso foi a influência religiosa de Jezabel contra o Deus de Israel, que resultou na idolatria do rei Acabe, como também de todo o povo de Israel. Por isso, Jesus faz menção. Olha bem, Jesus faz menção à atitude da profetisa que se encontrava na igreja de Tiatira, fazendo assim um paralelo com a influência desta mulher ímpia chamada Jezabel. Esse texto está em Apocalipse capítulo 2, do 20 ao 26. Jesus fez uma menção à atitude dessa mulher prostituta. Prostituta no sentido espiritual, porque ela conduziu o povo de Deus e o rei Acabe a adorar outros deuses. Ela aplicou idolatria no meio do povo de Deus. E por isso que ela morreu daquela maneira. Era uma mulher ímpia, né? Então nós vemos que já que no Antigo Testamento as duas passagens usadas pelos legalistas, podemos chamar eles de legalistas, de fato não condenam o uso de joias. E para a semana nós vamos continuar no Antigo Testamento ainda, que é um texto muito usado, é o de Isaías capítulo 3, 16 ao 24. Amém? Que Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A vida se manifestou.
escuridão não venceu. O Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai. Muito bem, graças a Deus. Ouvimos aí a mensagem da palavra de Deus com a pastora Elisângela, uma mensagem que eu creio que tirou a dúvida de muitas pessoas, né? As pessoas que têm aí, tinham a sua dúvida, eu creio que tirou. E ela vai continuar aí nessa mensagem nos próximos programas, né? Mensagem semelhante a esta, continuando. Então, que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos que estiveram conosco. Você ouviu aí o programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, que está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento. Convidamos a todos ali para participar conosco. Nossas reuniões é na terça, na sexta e no domingo. No domingo, 17 horas. Na terça e na sexta, 19h30. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Você acabou de ouvir o programa Voz Apostólica. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço dos pastores Edivan e Elisângela. Deus abençoe Iris Simões. Deus abençoe Iris. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Deus abençoe. Nosso próximo programa.